Olá, olá! Que bom ter você aqui comigo. Eu sou Laura Schwember e este é o Volte para Si, um espaço de pausa, fé leve e reconexão com quem você é. Se você tem feito de tudo, acorda cedo, se organiza, estuda, se dedica, tenta fazer diferente, tenta fazer melhor e mesmo assim sente que não está saindo do lugar, seja muito bem-vinda, porque esse episódio é para você. Hoje eu quero abrir essa nossa segunda temporada do nosso amado podcast com uma conversa que, sinceramente, eu precisava ter comigo mesma há um tempo atrás. E que talvez seja exatamente o que você precisa ouvir agora, principalmente se você é uma mulher que também empreende, também lidera, também tenta dar conta de uma vida inteira ao mesmo tempo. E aqui eu quero até fazer um parênteses, tá? Se você ouviu, você também lidera, você também empreende. E vamos supor que você não tenha se visto nesse grupo. Deixa eu te contar uma coisa. Se você é mãe, saiba que você lidera, tá? Mesmo que você não queira, porque você é líder dos teus filhos. Se você tem casa, tem família, saiba que você empreende, não no conceito tradicional de empreendedorismo, mas saiba que você é uma empreendedora, sim, do teu lar e da tua vida, mesmo que você não se veja dessa forma. Então, não sai ainda do podcast, fica aqui, que independentemente da situação em que você esteja, eu acredito, sinceramente, que ele vai agregar muito valor na tua vida. Até porque o que eu vou te dizer hoje é uma coisa que pode até doer um pouco no começo, mas que eu prometo, vai te libertar de um peso que talvez você nem saiba que está carregando. Tá preparada? Então escuta aqui. Esforço não é a mesma coisa que direção. Deixa eu repetir, porque essa frase é o resumo do episódio inteiro. Esforço não é a mesma coisa que direção. Pronto, falei. Você pode estar se esforçando muito, de verdade, com coração, com sacrifício, com renúncia, com a melhor das intenções, e mesmo assim está andando na direção errada. E quando isso acontece, o esforço nunca vai parecer suficiente, porque o problema nunca foi a falta de esforço. O problema é a rota. Pensa comigo, se você está dirigindo com o mapa errado, não importa quão rápido você acelere, você vai chegar mais rápido no lugar errado. E essa analogia do mapa conversa diretamente com uma outra frase que me norteia e que é uma verdade que pode doer. Geralmente ela dói, tá, gente? Quando a gente escuta a primeira vez. Mas é necessária também, a gente precisa ter essa consciência. Presta atenção. Não tem nada pior do que dar certo no propósito errado. E infelizmente é isso que eu tenho visto acontecer com tanta mulher que eu converso, sejam ouvintes daqui do podcast, sejam clientes da Cuide-se para Cuidar, sejam amigas mesmo. Elas não são preguiçosas, elas não são desorganizadas, elas são, na maioria das vezes, as mulheres mais esforçadas que eu conheço, mais empenhadas, mais dedicadas, mais admiráveis. E ainda assim, vivem com essa sensação incômoda de estar correndo dentro de uma esteira, sabe? Gastando energia sem sair do lugar. Isso não é falta de caráter, isso é falta de clareza. E eu sei, gente, literalmente como é essa sensação, como é triste, como é desesperador estar nesse lugar, porque eu já estive aí. Aliás, eu já estive aí tanto pelo lado pessoal como pelo lado profissional. Lá na primeira temporada, acho que foi até no primeiro episódio que eu me apresentei, né, com mais profundidade para vocês, compartilhei algumas coisas, inclusive, que eu compartilho no meu livro, no livro Cuide-se para Cuidar. Na época que eu estava no fundo do poço, eu até sabia já naquela época que eu tinha um problema, mas eu não sabia qual. E depois eu tive um vislumbre do problema, mas eu não sabia como resolver. E, nossa, o coração chega a doer lembrando daquela época.
Eu lembro o quanto eu me esforçava, o quanto eu me empenhava para ser uma boa pessoa, ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe, mas parece que os meus esforços eram em vão. Quanto mais eu me esforçava, mais cansada eu ficava. Quanto mais eu tentava acertar, mais eu errava. Nossa, meu Deus, como era ruim aquela época, aquela sensação de não saber o que fazer. Profissionalmente falando, eu tenho várias experiências nesse sentido também, mas na época em que eu trabalhava CLT, era relativamente fácil empurrar com a barriga essa questão e não pensar nisso, porque querendo ou não, o salário caía na conta, né? Então dava para empurrar com a barriga essa análise. Agora, quando eu comecei a empreender com a Cuide-se para Cuidar, aí não teve jeito. Eu tive que encarar o dragão, não dava mais para ignorar. Ainda assim, levou um tempo para eu perceber a presença dele. Eu levei anos. Os primeiros anos da Cuide-se para Cuidar foram de muito esforço, sem resultado, muito esforço mal direcionado, sem clareza. E foi todo um processo até eu conseguir identificar que o que faltava não era mais trabalho, era mais clareza sobre o próximo passo. E sabe quando que isso aconteceu? Foi só quando eu parei, de verdade. Foi só quando eu parei que eu consegui enxergar isso. E olha que interessante. Quanto mais competente e mais esforçada a mulher é, mais fácil é ela cair nessa armadilha. Porque ela tem um repertório para dar um jeito. Ela sabe se virar, ela sabe compensar. Então, quando as coisas não avançam, o primeiro instinto dela não é parar para pensar e analisar, é se esforçar ainda mais. Trabalhar mais uma hora, assumir mais uma responsabilidade, fazer mais um curso, tentar mais uma estratégia. E o resultado, na prática, é que ela fica mais cansada, mais sobrecarregada e, ironicamente, ainda mais longe de enxergar com clareza qual é o problema de verdade. Porque esforço em excesso sem direção não resolve, ele disfarça. Ele te mantém ocupada o suficiente para você nunca parar e perguntar: espera, eu estou indo para o lugar certo? E essa pergunta, sinceramente, é desconfortável, porque ela exige parar. E parar, para quem já se acostumou a resolver tudo na correria, parece perigoso. Parece que se você parar, tudo desmorona. Mas eu preciso te dizer uma coisa com todo carinho. Você não vai encontrar clareza correndo mais rápido. Você vai encontrar clareza quando parar tempo suficiente para enxergar e analisar o mapa. E aqui eu quero te trazer uma coisa que para mim é central e que eu não só acredito de verdade, como eu vivo isso diariamente na minha vida. Sabe a luz que você precisa para enxergar e conseguir analisar o teu mapa? Essa luz, só quem consegue te dar de verdade é Deus. Agora tem um ponto muito importante. Deus não promete iluminar a estrada inteira. Ele promete iluminar o próximo passo. E se você reparar, isso está na palavra de um jeito muito claro. Lá em Salmo 119 diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não diz que é um farol de longo alcance que vai iluminar a estrada inteira. É lâmpada para os pés. Luz suficiente para você dar o próximo passo com segurança e clareza. Não para ver o caminho inteiro de uma vez. Até porque, convenhamos, né? Se Deus mostrasse o nosso caminho inteiro de uma vez, a grandíssima maioria de nós ia parar antes mesmo de tentar. Mesmo diante de visões esplêndidas, muitas pessoas parariam, inclusive com medo do sucesso da visão que está vendo. Muito louco isso, né? Graças a Deus, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele é um pai, não só provedor, mas cuidadoso. E ele não nos entrega algo maior do que a gente pode carregar naquele momento. Sério, vai por mim. É uma bênção a gente não
ver o caminho inteiro e cada passo da jornada. É uma bênção a gente ir vendo de pouquinho em pouquinho à medida em que a gente vai caminhando. Vai por mim. É um lindo cuidado de Deus com a gente e essa consciência muda tudo, porque a gente vive querendo enxergar os próximos 5 anos antes de dar o próximo passo. A gente quer garantia, a gente quer o mapa completo, quer ter certeza de que o esforço vai valer a pena antes mesmo de começar a direção certa. Só que fé não funciona assim. Fé funciona no passo seguinte. E aceitar isso, que você só vai enxergar um pedaço de cada vez, exige uma coisa que é difícil para quem está acostumada a controlar tudo. Aceitar que você precisa de direção, não só de mais esforço. E isso não é fraqueza, isso é maturidade. Reconhecer que dar mais de si mesma, sozinha, sem clareza de rota, não é coragem. É exaustão disfarçada de dedicação. E como a gente sempre fala aqui no Volte para Si, nem eu nem você fomos criadas para viver exaustas. Jesus já nos disse, o fardo dele é leve, seu jugo é suave. Ou seja, se tá pesado, a gente não tá fazendo o que podia estar fazendo, a gente não tá entregando esse peso para Jesus. Vamos entregar, minha gente? E como eu sempre gosto de deixar claro aqui, não é que não vamos ter responsabilidades, não é que não vamos enfrentar desafios, mas é diferente por experiência própria, eu te garanto. É completamente diferente quando a gente enfrenta os desafios da vida, da profissão, do empreendedorismo, de onde quer que seja. É completamente diferente quando a gente enfrenta sozinha, na força do nosso braço, naturalmente falando, e quando a gente entrega para Deus e enfrenta esses desafios com Ele. Aí a gente consegue realmente experimentar a paz que excede todo o entendimento, que só Ele pode nos dar, e essa leveza que a palavra de Deus nos promete, que não é uma leveza que implica uma falta de ação. É realmente uma leveza que vem do amparo, vem da certeza de que Ele está conosco, da certeza de que a palavra dele é verdadeira, da certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Dito isso, eu quero te fazer um convite agora. Não precisa de caderno, não precisa de nada além de estar presente nesse momento comigo. Eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você responda com honestidade, tá? Não a resposta que soa bem, mas com a que é verdadeira. Primeira pergunta: nos últimos 6 meses, onde você tem colocado mais energia, seja no negócio, na carreira, na vida? Isso realmente te aproximou de onde você quer chegar? Da vida que você diz que quer para si? Ou você só ficou mais cansada no mesmo lugar? Segunda pergunta: se alguém de fora, olhando para a tua rotina hoje, perguntasse para onde você está indo com tudo isso, você teria uma resposta clara? Ou você perceberia, ouvindo a si mesma, que está andando sem rota definida? Terceira e última pergunta, e essa é a mais importante. O que você tem feito é fruto de direção ou é fruto de ansiedade? Porque tem gente que corre porque sabe para onde vai. E tem gente que corre só porque parar dói mais. Se ao responder essas 3 perguntas você percebeu que o teu esforço está desconectado de uma direção clara, isso não é motivo para se cobrar mais, ok? É motivo para comemorar. Porque agora você enxergou algo que antes estava invisível. E o que é invisível, a gente não consegue mudar. O que fica visível, a gente pode trabalhar. Então, parabéns para você. Celebre de verdade. Eu não vou te dar uma fórmula fechada hoje de como encontrar essa direção. Isso é assunto para os próximos episódios, mas eu me comprometo aqui que a gente vai se aprofundar nisso juntas. O que eu quero é deixar uma coisa muito clara com você agora. Você não precisa de mais esforço. Você precisa de mais clareza. E clareza não vem de trabalhar mais.
Clareza vem de se conhecer melhor, entender como você funciona, onde estão as tuas forças reais, as tuas habilidades naturais e onde você está gastando energia tentando ser quem você não é. Clareza vem de entender para que Deus te criou, porque Ele fez você com um propósito. Esse é o próximo passo que Deus está iluminando para você agora, nesse momento da nossa conversa. Parar de perguntar como eu me esforço mais e começar a perguntar para onde eu realmente devo estar indo. Quem eu preciso ser para chegar lá? E eu deixo aqui uma dica extra, uma sugestão extra para você. Convida Deus para essa conversa. Pede a Ele para te dar essa clareza. Pede a Ele para falar contigo, para o Espírito Santo de Deus falar contigo e te dar discernimento para escutá-lo, te dar sabedoria para entender o que Ele está falando. Sério, isso é potente demais. Começa por esse passo, você não gasta um centavo para fazer isso. Você pode fazer essa oração até dirigindo no trânsito. Se o teu coração estiver sincero, Deus vai se conectar com você, o Espírito Santo dele vai falar contigo. É tudo o que ele quer. Abra o teu coração para isso. Se esse episódio reverberou em você de um jeito diferente, eu quero te pedir uma coisa simples. Deixa aqui nos comentários ou me manda uma mensagem com essa palavra, rota. Só isso, para eu saber que você está aqui, nessa jornada comigo e para eu continuar trazendo conteúdos que realmente façam sentido para esse momento que você está vivendo. E fica ligada porque nos próximos episódios eu vou te mostrar exatamente por onde começar a enxergar essa direção, inclusive dentro da tua liderança, do teu negócio, da tua casa, de quem você é quando ninguém está olhando. Obrigada por estar aqui. Essa segunda temporada está só começando e eu tenho certeza que ela vai te ajudar a voltar para si de um jeito ainda mais profundo. Um grande beijo, até o próximo episódio e lembre-se, volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.